Convido a todos a fecharem os seus olhos, vamos inclinar as nossas frontes e vamos dar início a este culto fazendo uma oração de clamor pelo sangue de Jesus. Meu Pai, nessa hora nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus, quando colocamos a nossa vida diante do Senhor e suplicamos da parte de Ti o perdão, para que o Senhor renove sobre nós a comunhão com o Teu Espírito Santo, para que possamos entoar louvores e bendizer ao nome do Senhor. Assim, escuta o nosso clamor, nós suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Assentados, vamos estar entoando louvor ao Senhor. Glória a Jesus. Não duvida, não duvida. Hoje Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Vou pedir a um dos pastores aqui presente que levante uma palavra de glorificação ao Senhor pelo perdão alcançado no sangue de Jesus. Senhor Deus, nós te exaltamos, te glorificamos pela oportunidade que temos de estar na tua casa, Sim. para glorificar, Senhor, ao Senhor, por essa grande vitória que o Senhor tem dado à tua igreja, Isso mesmo, Senhor. meu Pai. Nós te agradecemos pela comunhão através do sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Entoar mais um louvor ao Senhor. Deus,
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Um dos irmãos do grupo de louvor também estará levantando uma palavra de adoração ao Senhor. Isso mesmo, Senhor. Amém. Vamos entoar mais um louvor ao Senhor. Vamos glorificar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Convido a todos que puderem estar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Todos encontraram? É um livro lá no Velho Testamento, um pouquinho mais difícil, né? Mas é um livro bem grande. Profeta Jeremias, capítulo 32. Nós estaremos lendo o verso 39 e uma parte do verso 40. Jeremias 32, 39. Diz assim a palavra do Senhor:
e dar-lhes-ei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem, o bem dos seus filhos, e depois deles farei com eles uma aliança eterna. Louvado seja o Senhor. Bendito é o Senhor. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra lida, que traz vida ao nosso coração, que revela a cada um de nós o grande amor que o Senhor tem nos amado. Pedimos a tua assistência, que o teu bom Espírito possa nos visitar com a tua graça para compreendermos a tua vontade. Nós suplicamos a tua bênção em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Vamos ter aqui uma palavra rápida neste culto de glorificação ao Senhor pelo casamento de Mateus e Alice. Eu vou confessar aqui o que eu falei para o Mateus na hora que eu o recebi. E eu brinquei com ele, falei, ainda bem que não é você que usa maquiagem, né? É uma benção. Eu lembrei porque eu tive a mesma reação também. Meus irmãos, o texto que nós lemos, a palavra do Senhor, ele é um texto que foi dirigido para um povo que estava passando por uma situação que o que viria depois se aplica também na vida dos irmãos que estão começando hoje um novo lar na presença do Senhor. O povo judeu, aqueles que estavam em Jerusalém, eles estavam cercados por um rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, que queria entrar dentro de Jerusalém de qualquer forma. E em todos os irmãos olharem na história do povo caldeu, não só do povo judeu, aonde ele dominou, ele mudou a cultura do povo. Eles tinham essa característica, muito diferente dos romanos, que assimilavam a cultura. Então havia um povo que queria entrar em Jerusalém, conquistar Jerusalém e mudar os costumes que estavam dentro de Jerusalém. Quando nós falamos de Jerusalém, nós não estamos falando simplesmente de uma cidade física que fica em Israel. Mas a Bíblia ela deixa muito clara que Jerusalém é o local de desejo do coração de Deus. A Bíblia ela é clara e ela fala que no dia que o Senhor Jesus voltar a esta terra que nós vivemos, ele já passou por aqui, ele viveu, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está vivo na glória para todos sempre. E há uma promessa de que um dia ele vai voltar, e ele vai voltar em Jerusalém. Porque o desejo de Deus sempre foi Jerusalém. Meus irmãos, o desejo de Deus para o homem, ele é muito simples. Quando o Senhor foi pedir algo para o homem, que o Senhor desejou que o homem desse algo para ele, o Senhor não pediu os bens do homem, o dinheiro do homem, a saúde do homem, a família do homem. O Senhor fez um pedido simples. O Senhor falou para o homem o seguinte: filho, dá-me o teu coração. O único desejo de Deus é que nós, voluntariamente, possamos entregar a Ele o nosso coração. Então eu posso dizer que o desejo de Deus é estar no nosso coração. Para nós hoje aqui, Jerusalém é o nosso coração. É aonde o Senhor quer estar. E nós vivemos num mundo que nós estamos cercados de várias coisas que tentam tomar o lugar do Senhor no nosso coração. Isso certamente vai acontecer na vida de vocês também. Vocês estão iniciando um novo momento da vida, uma nova jornada agora juntos. E muitas vezes as coisas virão para tentar tirar a bênção do Senhor que um dia alcançou o coração de vocês. Mas aquele povo ali, eles estavam debaixo de uma promessa. E a promessa de Deus para eles era o seguinte: mesmo que eles fossem dissipados pelo mundo inteiro, como o povo judeu foi, eles, onde quer que estivessem, eles seriam conhecidos como povo do Senhor, povo de Deus. Hoje vocês estão começando um novo lar. Quem sabe vocês vão ser levados para longe, não sei. A vida nos guarda muitas surpresas, né? Alguém já torceu o nariz aí, né? Não é uma profecia, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: onde quer que vocês estiverem, vou mudar a frase, onde quer que nós estejamos,
nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor. Seja onde estivermos, o Senhor nos tem uma promessa. E o profeta, ele fala isso ao povo ali. Ele entrega as orientações do Senhor, e quando ele entrega a orientação, de imediato ela não parecia boa. Houve até uma certa resistência. Muitas vezes, meus irmãos, as coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida, quando nós olhamos a primeira vez, às vezes não parece bom, né? O Senhor vai te mudar de cidade, te levar para outro lugar. Às vezes você vai estar enfermo. A vida faz parte, é isso. Mas se nós dermos ouvido à profecia, aquilo que vem do Espírito Santo, nós vamos ter essa certeza. Seja o que passarmos, onde estivermos, as boas mãos do Senhor vão estar sobre nós. Então o texto aqui, ele fala de uma promessa que o Senhor fez àquele povo ali. O que o Senhor desejava fazer? Isso se aplica em nós, como igreja também, mas se aplica na vida dos irmãos também, como um casamento. Para as pessoas, meus irmãos, o casamento, isso que está sendo realizado aqui hoje, é um ato simples, para alguns não tem importância, né? Para nós não. Para nós o casamento, ele é algo extremamente importante, porque ele não é simplesmente um ato. O casamento para nós, ele aponta para uma profecia. Toda a Bíblia, ela tem o objetivo de preparar o povo do Senhor para um casamento. E a Bíblia, ela fala quem é o noivo e quem é a igreja. A Bíblia fala o seguinte: a noiva é a igreja e o noivo é Jesus. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós realizamos um casamento nas nossas igrejas, há uma grande preocupação no nosso coração. Porque não é apenas um ato comum. Nós estamos aqui apontando para um casamento que vai acontecer no futuro. E esperamos que em breve, porque ele vai se dar no arrebatamento da igreja, no dia que Jesus voltar para levar a sua noiva amada para as bodas, para a eternidade. Então, a promessa que aqui foi feita se aplica para nós como povo, mas se aplica também para a vida de Mateus e Alice. A promessa que o profeta entregou naqueles dias foi o seguinte: e dar-lhes-ei um só coração. Ele podia ter feito assim, né? Ele podia ter falado da seguinte forma: eu vou dar um só sentimento, não é? Mas ele não falou sentimento, ele falou coração. Porque, meus irmãos, a Bíblia, ela fala claro a respeito do coração do homem. A Bíblia fala assim: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu tesouro for para essa vida, seu coração vai estar nessa vida. Agora, se o seu tesouro é um tesouro que está na palavra, que é incorruptível e eterno, o seu coração vai estar também almejando a eternidade. E hoje é um dia de conselhos, né? O primeiro conselho do Espírito Santo para vocês é a primeira promessa: dar-lhes-ei um só coração. A partir de hoje, desse dia, vocês não são dois. Vocês vão ser um só diante do Senhor. E vocês têm que colocar o coração de vocês sempre na mesma coisa. Isso é um conselho que nós, como igreja, eu como pastor, posso dar diante para vocês. E creio que todos vão concordar comigo. Coloquem o coração de vocês naquilo que é do Senhor. Porque a Bíblia, ela é clara. Se nós cuidarmos das coisas do Senhor, todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar. Então, e dar-lhes-ei um só coração, um só caminho. Até hoje vocês iam, cada um pelo seu caminho. E a Bíblia também, ela fala que o caminho pode parecer certo aos olhos dos homens, mas há um caminho que pertence ao Senhor, e este caminho tem um final muito feliz. Dar-lhes-ei um coração, um caminho. Quem é o caminho? Jesus, ele é o caminho. Meus irmãos, muitas vezes eu me perguntei por que o Senhor colocou ele como caminho, né? O caminho não é uma rua. O caminho, lá nessa época que foi escrita a palavra do Senhor, você andava passo a passo e ele te levava de um ponto ao outro. A nossa vida como servo é assim também. Jesus, ele é um caminho, porque nós vamos levando a nossa vida passo a passo e ele vai nos levar a um lugar. E este lugar é a eternidade do Senhor. Não é nesta vida aqui. Ainda que seja muito bom viver nesta vida aqui. Dar-lhes-ei um só coração,
um mesmo caminho. E ele explica o porquê. Por que nós temos de ter um só coração? Porque vocês vão ter que ter um coração e um só caminho, para que me temam. Meus irmãos, há uma diferença muito grande entre temor e medo. A diferença é o seguinte: temor é respeito por amor. Isso é temor. Você não respeita porque você tem medo. Você respeita porque você ama. E o Senhor, nós tememos aquilo que vem do Senhor por um motivo só. Nós não temos medo do Senhor, mas nós amamos ao Senhor. Então tudo que vem do Senhor, nós tememos. Isso serve para o casamento de vocês também. Não é ter medo um do outro, mas é respeitar um ao outro por amor. Nos alisei um só coração, um mesmo caminho, para que me temam todos os dias. Não é um dia só, é todos os dias. O casamento, meus irmãos, não é um dia. Vocês não casaram agora. O casamento é todos os dias. E como eu disse, hoje é um dia de conselhos. Eu vou dar um conselho que eu recebi de um pastor quando eu fui casar. E ele me disse o seguinte, falou assim: Hans, o casamento ele não dá certo. O casamento você faz ele dar certo. Por isso que o casamento é todos os dias. Então muitas vezes nós não queremos determinada coisa, mas nós fazemos por amor, né? Por amar a pessoa, querer agradar a pessoa. Então isso vocês têm que guardar também. O casamento de vocês precisam fazer dar certo. É todos os dias. É uma convivência diária, é o amor diário, é o carinho diário. Meus irmãos, o casamento, ele retrata esse mesmo amor. O amor de Mateus por Alice e Alice por Mateus é o mesmo amor da igreja pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o noivo. A igreja é a noiva. Há um texto em Cantares que eu acho lindo, que ele fala assim: 60 são a rainha, 80 são as concubinas, e as virgens sem número. Mas eu penso que o Senhor Jesus olhou para a igreja naquela hora, viu a igreja pronta, adornada, preparada para o casamento, como a noiva. Ele olhou para ela e falou assim: mas uma só é a minha amada. Por isso, meus irmãos, o casamento, nessa obra, ele tem algumas características. Ele é monogâmico, ele é hierárquico e ele é inseparável. A Bíblia fala o seguinte: deixará o homem seu pai e sua mãe. Já oprimi os dois aqui. A responsabilidade é do homem. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. A partir de hoje, diante dos olhos do Senhor, vocês são um só. O casamento, ele é monogâmico. Deixará o homem sua mãe, seu pai, e se unirá à sua mulher. Não é às suas mulheres, é a sua mulher. A noiva amada é uma só, do Senhor e nossa também. Ele é hierárquico. A Bíblia não fala assim: deixará a mulher seu pai e sua mãe. Fala: deixará o homem seu pai e sua mãe. Então as responsabilidades maiores do casamento é do homem. Porque o homem ele tem que estar preparado para tudo. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele estava tão preparado para esse casamento que ele morreu pela noiva dele. Ele se entregou. O sentimento do varão é o mesmo. Ele tem que se entregar. Essa é a grande responsabilidade. Não quer dizer que ele é um tirano, ele manda, não é isso não. A responsabilidade dele, a hierarquia é dele. Dele se entregar pela noiva. E ele é inseparável. Se unirão os dois e serão uma só carne. O homem, meus irmãos, ele pode se separar no casamento, mas diante de Deus não se separa. Após o casamento, vocês são um só diante do Senhor. E isso é uma bênção, né? Então, o texto diz o seguinte, finalizando. Diz que não ia demorar. Dar-lhes-ei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias. Aí vem mais uma promessa. Para o seu bem. Então, meus irmãos, se o nosso coração estiver no Senhor, se nós continuarmos amando ao Senhor, se nós estivermos nos caminhos do Senhor, a promessa do Senhor é para agora, é para o seu bem, é agora, é o bem do casal. E mais um conselho: tudo que vocês precisam nesta vida, vocês não vão encontrar comigo,
com nenhum dos pastores, com nenhum dos irmãos aqui. Mas tudo que vocês precisam está nas mãos do Senhor. Se vocês colocarem o caminho de vocês diante do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem todo o bem para vocês, para esta vida e para a vida eterna. Para nós também, como igreja. Para o seu bem, agora. Para os seus filhos, futuro. Faço votos que o Senhor abençoe os irmãos com filhos. Amém? É o nosso desejo. Mas é o futuro. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que, neste presente que nós estamos aqui realizando o casamento, o Senhor, Ele já deu uma bênção a vocês. É só olhar o quebrantamento dos irmãos, não é? Mas o Senhor tem muitas bênçãos do futuro. Os filhos é o futuro. É a sequência. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que ele podia ter falado assim, uma bênção para o seu bem, que é o presente, para os seus filhos, o futuro, e os filhos dos seus filhos, que viriam netos, bisnetos, não é? Seria o lógico de você dizer, mas não é isso que o texto diz. O texto diz o seguinte, para o seu bem, a bênção do Senhor para nós é para agora, para os seus filhos, para o futuro, seja quantos anos o Senhor tiver para nós de vida neste mundo, e ele conclui dizendo o seguinte, e depois deles, porque não há limite, meus irmãos, a bênção do Senhor para nós, que conhecemos ao Senhor, que temos o Senhor no nosso coração, que estamos num caminho para a vida eterna, que entendemos o grande amor do Senhor quando Ele se deu na cruz por nós, a bênção é para esta vida aqui, enquanto estivermos nela, mas a bênção é para uma eternidade diante do Senhor, e depois. Então, meus irmãos, a bênção ela vai começar aqui, mas ela vai terminar um dia na eternidade com o Senhor. E agora eu gostaria de encerrar só frisando a última parte do texto. O texto diz o seguinte, e farei com eles, e isso cabe para nós como igreja, e é o desejo do Senhor também com você que nos visita, os amigos, familiares, quem sabe que ainda não conhece o Senhor, como aquele que se deu na cruz para um dia te dar uma vida eterna, uma tão grande salvação. E o desejo de Deus para nós nessa noite aqui é esta última parte que eu li. E farei com eles uma aliança eterna. Hoje vocês vão trocar as alianças, não é? Que é um sinal de compromisso. E o que o Senhor tem para nós, meus irmãos, neste encerramento, eu nem perguntei, você trouxe aliança, né, companheiro? Glória a Jesus. O que o Senhor tem para nós, meus irmãos, nós vamos sair daqui, os noivos vão sair daqui com as alianças na mão esquerda, um compromisso entre eles, que para o Senhor é eterno também. Mas o que o Senhor quer para nós, como povo do Senhor, e a noiva amada, e Ele como noivo, é que para você também, que não sabia que havia uma eterna salvação, que Deus te criou para você viver eternamente ao lado dEle, na glória, na eternidade, Ele quer fazer com você também uma aliança eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vou convidar os irmãos a estarem de joelhos, enquanto nós vamos entoar um louvor, e os noivos farão a troca das alianças. Vamos estar de pé. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor,
nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Convido a todos a fechar os olhos mais uma vez. Nós vamos orar um lar que se inicia hoje na presença do Senhor. Pediu o pastor Luiz, faça neste momento. Os pastores vão estar impondo as mãos, os ungidos. Senhor Deus, mais uma vez, clamamos pelo sangue precioso de Jesus. Diante do Senhor estão os teus servos, teus filhos. Deus, que entregaram a vida em tuas mãos. Isso mesmo, Senhor. E conforme ouvimos na tua palavra, um corpo só, um coração e um só espírito, Amém. governando todas as coisas. Glória a Jesus. Nós bendizemos o teu nome, Senhor, e pedimos que a boa mão do Senhor seja com os teus servos nesta aliança, não somente entre eles, mas a aliança com o Senhor Isso seja mesmo, eterna. Senhor. Nós te bendizemos, orando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos vão se colocar de pé. Vou pedir aos irmãos para se assentarem. Nós vamos proceder, antes do encerramento, com a parte civil do casamento dos irmãos. Amém? O louvor pode estar sendo solado. E eu vou ler a ata do casamento civil. Depois nós vamos pegar as assinaturas, para confirmar mesmo, né? Às 19 horas do dia 16 de outubro de 21, na Igreja Cristã Maranata, no bairro Colônia, situada na estrada do Governador Chagas Freitas, 30.020, Colônia Santo Antônio, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Local acessível a qualquer pessoa, de portas abertas. Perante mim, o Anza Alexandre Prestes Santana, inscrito no CPF 031-807-80746, e das testemunhas abaixo nomeadas, todas capazes, após haverem assumido o compromisso de se casarem livremente e de espontânea vontade, receberam-se em casamento. Mateus Reis Melo Missel, natural de Barra Mansa, Rio de Janeiro, de profissão engenheiro, nascido no dia 19 de abril de 1995, de estado civil solteiro, residente e domiciliado na rua Nicanor Nogueira da Silva, número 77, Niterói. Bananal SP, filho de Alex Magno Godinho Mício, nacionalidade brasileira, e de Adriana Reis Melo, nacionalidade brasileira, residente e domiciliados em Barra Mansa, Rio de Janeiro. E Alice Messencini, esse é difícil igual o meu, Messencini, de Freitas, natural de Evralha, Minas Gerais, de profissão advogada, nascida no dia 28 de abril de 1990, de estado civil solteira, residente e domiciliada na rua Nicanor Nogueira da Silva, Niterói, Bananal SP, filha de José Luiz Freitas, nacionalidade brasileira, e de Solange Aparecida Messencini de Freitas, nacionalidade brasileira, residentes domiciliados em Evralha, Minas Gerais. Em virtude do casamento, o habilitante continuará a usar o mesmo nome e a habilitante continuará a usar o mesmo nome. Em regime de bens a vigorar na constância do casamento, será de comunhão parcial de bens. O casamento foi realizado nos termos da Lei número 10.046/2002, Código Civil Brasileiro, nos artigos 1515 e 1516. O edital de proclamas foi afixado no cartório de registro civil das pessoas naturais de Bananal, São Paulo. Foram testemunhas Aline Massencini de Freitas, data do nascimento 31/3/1989, nacionalidade brasileira, estado civil união estável, profissão nutricionista, CPF 109-730-776-03, endereço Avenida Padre Labré, 801, apartamento 107, bloco 1, eu creio, Málaga, bairro Morumbi, São Paulo. E Rosália Reis Melo Rosas, nascida em 18/12/1989, brasileira, casada, arquiteta, escrito sob o CPF 112-159-527-83,
residindo na Rua A, número 60, Morada da Colônia 1, Barra Mansa. Para constar, lavrei o presente termo para que produza seus bens e devidos efeitos legais. Convidar aos noivos que possam assinar. Só puxar. Quer fazer aqui, Matheus? Aqui, ó. Matheus. Chamar as testemunhas citadas também, para que possam assinar. Bem, agora é oficial, não tem volta. Estão muito cansados de ficar em pé já? Podemos cantar um louvor em glorificação ao Senhor antes da saída dos noivos? Tem louvor preparado o suficiente? Tem? Vamos convidar todos a cantarmos um louvor antes de encerrarmos este culto. Vamos cantar de pé.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Por tudo que tens feito e por tudo que farás em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Fechar os nossos olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor, colocando nosso culto diante do Senhor. Te louvamos, Senhor, por esta noite de festa na Tua presença. Te louvamos pelo visitar do Teu Espírito Santo. Te louvamos pelo lar que se inicia na Tua presença, para Te temer todos os dias das suas vidas. Nós colocamos diante do Senhor a nossa adoração, os louvores que aqui foram entoados. A gratidão do nosso coração está diante de Ti. Assim nós oramos, em Teu nome nós dizemos, com o amor de Deus, nosso eterno Pai. A graça maravilhosa do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço. Só te agradeço. Canta, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu, sem o meu